Olá, assinantes do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. e do nosso parceiro de sempre, que faz a coordenação também aqui no Canal 14, José Augusto. José Augusto, quem é o nosso convidado de hoje? Pois eu diria, vamos falar no presente, é uma subidade quando se refere em normas e leis das eleições, quer municipal ou municipais, estaduais e federal. O nosso convidado hoje, que é uma honra para nós, é o Dr. Carlos Alberto Lima, que é profundo conhecedor de todo desse métier eleitoral. E eu já iniciaria, primeiro agradecendo o senhor pela presença, e já iniciaria uma pergunta seguinte: mais de 5 bilhões para eleições, não é muito, não? Se a gente pensar que não tem nenhum centavo para a área social, é um absurdo. Pois é, o interessante é que o mesário tem que trabalhar de graça. O mesário trabalha de graça, o cabo eleitoral que vai lá, fica o dia inteiro, trabalha de graça, nem recebe comida. Ou seja, o dinheiro é gasto para o cidadão comprar o voto. Para ele buscar uma forma de se eleger. E nós sabemos que a eleição no Brasil, infelizmente até hoje, o potencial financeiro determina quem vai ser eleito. Quer dizer, quem tem dinheiro vai eleito, quem não tem... Pode ter até boas ideias, pode ser um cidadão bacana, um bom pai, um bom frequentador da igreja que ele frequenta ali, pode ser tudo de bom, mas se não tiver dinheiro, nada adianta. Doutor Carlos, eu estava ouvindo hoje de manhã uma notícia que o Estado de Goiás gastou mais de 200 milhões de reais para conduzir as eleições desse ano. É um bom dinheiro também, né, doutor? E se a gente imaginar que a eleição ela é eletrônica, ou seja, não há despesa para o sistema eleitoral. Não há papel, né? Não tem papel, não tem nem movimentação de pessoas. Se você coloca a urna lá e depois volta para buscar ela, ou seja, logística simples. É dinheiro demais. É um dinheiro que, se fosse investido em outras áreas, na educação, na saúde, no social, teria um rendimento para o país muito maior do que as eleições. Doutor Carlos, não é de hoje, não. Ele já faz algum tempo. Como é que é esse orçamento secreto aí, doutor? Eu não preciso prestar conta? Eu posso comprar boi, iate, apartamento, que é? Não, ele é secreto para nós, né? Ah, para nós. É para nós. Agora, para quem manipula ele, para quem recebe ele, para quem encaminha ele para algum local, ele não é secreto. O cidadão sabe muito bem o que ele está manejando. Mas o orçamento secreto, na verdade, é o quê? É um dinheiro que é reservado e que fica à disposição do relator, e esse relator é que vai determinar onde vai ser aplicado. E assim, o cidadão não pode saber, o Poder Judiciário não pode saber, o Ministério Público não pode saber, é escondido de todo mundo. Que coisa. Então, você imaginar a coisa pública secreta é inaceitável. É um absurdo, não é? É um absurdo, não tem justificativa, porque todo e qualquer cidadão que pega um centavo que seja do Estado, ele tem a obrigação de prestar conta, mostrar onde ele gastou esse dinheiro. Agora, o deputado que pega esse dinheiro não precisa mostrar para ninguém, não precisa de prestar conta, o cidadão é secreto. Tudo mas que maravilha! Já pensou? Você ter lá 100 milhões, 1 bi, e falar, não preciso prestar conta, não vou pagar imposto disso, não vou ter perseguição por causa disso, não vou ter nenhum tipo de situação que vai me obrigar a demonstrar ou mostrar onde eu gastei esse dinheiro. É bom demais. É por isso que os latifúndios no Brasil estão aumentando, né? Rapaz, é melhor nem pensar no negócio desse aí, né? O senhor falou uma frase do início aqui, eu não aguardei na íntegra. O senhor falou assim, a inteligência e o fanatismo não moram na mesma casa. Essa frase é do grande poeta nordestino Ariano Suassuna. Oh, Suassuna. Por falar nisso, o doutor Carlos, quais são as penas previstas para a interdição de rodovias? Tem algumas? Olha, a questão da interdição da rodovia é um crime federal, em razão de que aquela área da rodovia federal, ela é de competência da União fazer todo o tratamento, cuidar e, inclusive, garantir que ela sirva para a finalidade dela, que é permitir que as pessoas possam ir e vir. Então, nesse caso, nós temos dois crimes, um contra a União e temos também um eleitoral, porque isso ele é uma consequência de não ter
aceito um resultado eleitoral. Então, nós temos que buscar na Constituição essa questão de você impedir o ir e vir e também depredar o patrimônio público federal. E o grande problema que se tem hoje é que parece que há uma certa aceitação por parte das autoridades. Você pode observar que somente a partir do momento que foi determinado pelo ministro do STF e presidente do TSE a desobstrução, sob pena de punir a Polícia Federal através do seu comandante-geral, é que resolveram, nesse caso, tomar alguma atitude. Caso contrário, estaria trancado até agora as ruas, o povo, sem o direito de exercer o basilar, que é o direito de você ir e vir. É o antigo, que antigamente o povo falava do vai e vem, agora mudou, botaram um nome mais bonito, mas é o mesmo vai e vem que tinha. Houve um caso até em Goiânia que foi assim, um caso escandaloso, que foi aquele caso em que um cidadão praticamente não tinha mais condições de sobrevivência, ele doou o coração para um outro, porque seria encaminhado para São Paulo. Ele não conseguiu sair, o coração não conseguiu sair para chegar no aeroporto, porque não tinha condições de trânsito. Um absurdo. É uma situação um absurdo, e um cidadão, um morreu, perdeu o coração, o outro que ia sobreviver para recebendo o coração também morreu, e fica por isso mesmo. E as multas, elas baseadas em quanto, mais ou menos? As multas foram estabelecidas pelo presidente do TSE em R$100 mil para cada veículo. Tanto é que retiraram os veículos quando começaram realmente a efetuar as multas. Porque, em algumas situações, o carro que estava parado ali não vale nem um terço desse valor de R$100 mil, que seria a multa. Essa multa foi estabelecida, não é uma multa que consta na lei, é estabelecida pelo julgador no momento em que ele faz uma análise do processo, uma análise de qual seria a decisão que impactaria mais na vida da pessoa, que ela teria medo de ser atingida com aquela decisão, então ele arbitrou em 100 mil. E esses 100 mil era por hora, não é uma vez só, não. E além das multas, tem outras punições que podem ser... Sim, uma abertura de processo, de processo criminal, em razão de que, como eu coloquei no início, ocorre ali a prática de um crime. A Constituição garante a todos o direito de manifestação. Essa manifestação tem que ser pacífica, ordeira, e ela não pode atrapalhar aqueles que não querem protestar. Então, o direito de ir e vir, ele sobrepõe esse direito de manifestação nesse momento, porque eu tenho o direito, sim, de sair de Anápolis para Goiânia, sair de Anápolis para Brasília, eu tenho o direito de transitar nas rodovias federais, independente para onde eu vou, mas ninguém tem o direito de impedir isso, a não ser a autoridade em casos destacados na lei ou em caso de emergência ou de urgência, que exige talvez uma ação do Estado naquele momento. Então ele pode momentaneamente ali paralisar talvez uma rodovia, mas você paralisar uma rodovia por conta própria, sem autorização e sem previsão legal, é gravíssimo, é um crime contra o Estado e que tem que ser punido de forma exemplar para que as pessoas pensem melhor. Vamos protestar? Vamos, mas vamos garantir também todos os direitos que a pessoa tem de ir, de vir, de parar também. Falar, eu quero parar, eu quero olhando aqui, não há problema nenhum. Então, eu acho que o grande problema que tem é que algumas pessoas se sentem melhores que as outras. Então, elas lá na forma de protestar falam, eu vou protestar, eu vou se dane os outros. Não é assim. Nós temos leis para serem cumpridas. O senhor entende, por exemplo, eu, por exemplo, faço uma leitura, não sei se ela está correta, e o senhor estaria aqui para me corrigir. O brasileiro, de uma forma geral, acaba sendo um analfabeto, porque lá na bandeira está escrito assim, ordem e progresso. Eu não respeito, sabe que não lê? Ordem e progresso. Tem progresso quando você atrapalha o funcionamento normal. Tem progresso quando você impede que as pessoas que vão trabalhar não consigam chegar no seu local de trabalho. E essa questão da ordem e progresso é uma questão interessante. Essas pessoas se dizem patriotas, mas em nenhum momento ela entende que, para você ser patriota, a primeira coisa que você tem que ter é o respeito à lei maior. É verdade. O respeito à lei maior, que é a Constituição. É verdade. O que é uma Constituição Federal? É a união de todos os brasileiros, cada um dando o seu palpite, a sua ideia, e a partir dali colheu-se aquilo que era o melhor,
E aquelas leis têm que ser seguidas pelas pessoas para que haja, no mínimo, paz e a ordem e o progresso. Com a atitude, vamos dizer assim, desses baderneiros, você tira a ordem e tira o progresso também. Você tira a ordem porque não se cumpre mais lei, não se acredita mais em lei, e a lei não existe para eles. E o progresso porque você impede o desenvolvimento, você impede que a comida chegue no supermercado para ser vendida, você impede que o remédio chegue nas farmácias para ser vendido para nós. E isso impede, inclusive, uma situação como a de Goiânia, que impede o coração de chegar em São Paulo. Então, nós temos que protestar, sim, o protesto é necessário. Toda vez que você sentir que alguma coisa não está correta, a Constituição garante a você a sua manifestação, mas você tem que respeitar também aqueles que não querem participar desse protesto. O senhor, com a experiência do senhor, vastíssima experiência, é normal acontecer que, numa determinada cidade, algumas urnas apareçam sem nenhum voto para um determinado candidato? O que acontece é o seguinte: vamos pegar aqui uma região onde um candidato ele tem dentro das pesquisas efetuadas, ele tem uma projeção maior. É provável que possa acontecer 1, 2, no universo aí de 1 milhão de urnas, 10 urnas, 20 urnas, até 1.000 urnas é aceitável. É um percentual mínimo. É um percentual mínimo irrisório. Que não vai influenciar nem no resultado irrisório. E muito menos vai resultar assim, de você comprovar que ocorreu fraude. É normal, é natural. Agora, o que seria irreal seria se tivesse 50% das urnas, 60% das urnas, aí você tinha que desconfiar. Mas 10 urnas no universo de 1 milhão... 0,001. É tanto zero que a gente nem consegue fazer o número. Mas, José Augusto, ontem eu estava assistindo o jornal, vi falando que o Bolsonaro está esperando uma leitura aí das urnas, não é isso mesmo que está esperando? Será que está achando que realmente teve fraude nessas eleições? É que até agora não foi... o TSE ainda não publicou ainda vamos dizer assim, a totalização no sentido de apresentar os dados da campanha, das urnas. E tem um acompanhamento externo que foi feito pelo Exército e os partidos também fazem. Eu trabalhei há muitos anos, tem mais de 20 anos que eu trabalho com campanha eleitoral, a gente sempre faz esse acompanhamento. E o que a gente percebe? É que em nenhum desses, me parece que o do Exército deve sair hoje ou amanhã, e nenhum desses feito por partidos, por ninguém, não apontou nenhuma ocorrência que possa prejudicar. As ocorrências que teve foi uma urna que parou de funcionar, foi trocada, mas não houve perda dos dados que tinha na urna que foi trocada e naquela que foi colocada está correta. Então, não existe e não há até agora nenhum partido que tenha questionado o resultado ou questionado as urnas. Se tem alguém gritando, tem uma parcela tão pequenininha e o universo é tão pequeno que mesmo retirando esses votos aí, não vai influenciar em nada no resultado. Deixa eu perguntar para o senhor aqui, doutor. O atual candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, de fato, ele é o presidente, mas de direito ainda não? Ele se torna, de fato, ele é o presidente em razão do resultado que foi apurado, as urnas. Agora, falta um elementozinho que até o dia 19 de dezembro, que deverá ser diplomata. Ele recebe o diploma, que é o documento que habilita ele a assumir o cargo de presidente. Esse diploma ele vai entregar ele no Congresso Nacional no dia 1º de janeiro de 2023, onde ele vai assumir ali o cargo de presidente, prestar o juramento e já sai dali para Palácio para poder... Ele não pode assumir se não for diplomado. Se não for diplomado, ele não pode assumir, porque o diploma é como quando a gente faz um curso superior. Para mim ser advogado, eu recebi meu diploma, eu tenho que levar ele na OAB, a OAB vai chancelar e falar, o senhor está autorizado. Ele recebe da Justiça Eleitoral um diploma, leva ele no Congresso Nacional para ele poder assumir o cargo de presidente da República. E quando está previsto para ser diplomado? Até o dia 19 de dezembro. Agora? É o último dia previsto na lei. Aí depois que ele receber essa diplomação, e aí ele pode já pode passar a faixa, no caso? Não, aí tem que aguardar a data que consta na Constituição, que é dia 1º de janeiro. Né? E aí pode continuar. Você não acha que o pessoal poderia acompanhar aquele refrão da música da Marília Mendonça, Aceita que dói mesmo, não?
Eu acredito que sim, né? Eu acho que nesse momento é a música que mais cabe, que melhor interpreta o momento que a gente vive. Porque é uma situação que até as pessoas que contestam o resultado, elas não estão contestando as urnas, elas estão contestando, na verdade, e eu percebi isso lá em Goiânia, quando eu tentei atravessar naquela região lá, é que as pessoas falam assim, eu não aceito esse cidadão como presidente, eu não aceito. E aí tá igual aqueles meninos birrento, como não aceito, dá birra. O dono da bola, cata a bolinha, bota embaixo do braço, só que esse pode levar a bola, e o outro não pode, e o eleitor não pode levar, esse birrento eleitor não pode levar o resultado do jeito que ele quer. Eu tô achando que tem uma parcela da população, desculpa, tá vendo muito filme de suspense americano, sabe? Que esse filme de suspense dá por aí, não, doutor? Eu acho que o brasileiro é o tipo de cidadão que, se não existisse, você teria que inventar. Porque acreditar naquilo que eles estão acreditando... Eles estão querendo que vai ter outra eleição, ou então que o... Não chega, já gastou demais, então me livre. É isso? É, exatamente. Gastou demais. Então, o que acontece? A lei é muito clara. Quem entra no processo eleitoral sabe o que tem que fazer de acordo com a lei. O resultado foi publicado pelo TSE, ninguém contestou até agora. E já então estamos caminhando para a diplomação. E para você contestar, você vai ter que demonstrar, apresentar as provas que você tem. Se alguém tivesse prova, já tinha apresentado. Lógico. Ué, lógico. Eu tenho uma prova que vai contaminar uma eleição. Já pensou eu apresentar? Vou virar notícia mundial, um expert na informática ou na questão eleitoral. Ninguém só fala e ninguém apresenta uma prova, uma demonstração de que realmente ocorreu algum fato. Eu diria que é prova do nada. Exatamente. Eles estão cientes de quê? Que eles vão para a porta dos quartéis da base aérea, que tem que ficar de acordo lá com, sei lá como, olhando para eles, que está todo mundo observando pelo não sei como, que eu vi isso, eles estavam falando isso esses dias. Falei, gente, não tem condições a pessoa ficar parada o tempo inteiro olhando, tem que ficar do jeito certo lá também. Para depois, porque diz que eles vão dar uma intervenção, ajudar eles. Não, e assim, a maluquice é tão grande que... É maluquice, a maluquice é tão grande que houve uma situação interessante em que um advogado chegou num desses acampamentos noticiando que ele tinha entrado com um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. O povo já entendeu que ele já tinha sido decretado a prisão, que ele já estava preso, começaram a comemorar. É uma loucura, assim, uma neurose coletiva que nem Freud consegue explicar um negócio desse. Mas eu falei que o pessoal brasileiro é meio analfabeto, né? Não, é 100%. Porque o cidadão nem tem assim, a percepção de ouvir aquilo que o cidadão, que o advogado comunicou para eles não tiveram. Falou, prisão, Alexandre de Moraes. Falou, aí começa a todo mundo comemorar. Então, e o pessoal, por que eles estão indo para as igrejas de roupa toda... levando a bandeira do Brasil, com a camiseta do Brasil, e vou te falar, é sério. Eu acho que o doutor falou a palavra corretíssima, maluquice. É maluquice mesmo. Nós tivemos no domingo agora, aqui na cidade de Nerópolis, um padre... Verdade. Aqui da nossa paróquia. Fez striptease. Exatamente. Já pensou uma coisa dessa? O padre arrancar a batina em cima do altar porque discordava de uma pessoa que fez o L lá durante a hora que ele começou a fazer a missa. E ele começou a falar em política. Foi. Aí pronto, aí tirou a batina, arrancou a roupa e foi embora. É maluquice. Não tem assim como você apresentar uma justificativa plausível de um ser humano para praticar um ato como esse. Eu entendo de vez em quando eu estiver na rede social... alguém fazendo que assim, a NASA agora vem para estudar o brasileiro. Eu sou contra, acho que o brasileiro tem que estudar mais. Eu também acredito nisso. Eu concordo com toda essa Tem que estudar mais. Eu acho que falta para o brasileiro algumas questões assim, de você entender o que é cidadania, você entender o que é qual que é a função da religião. O cidadão acha que o altar ou o púlpito é um local para você expressar a sua vontade política. Não é. Ali é um momento de fé, é um momento de oração, é um momento de você reconstruir internamente, espiritualmente, para você poder enfrentar o dia a dia. Eu não vou numa igreja para alguém falar para mim que fulano de tal é o melhor candidato. Eu não sei se é minha coordenadora aqui, que é de outra religião, mas acredita em Deus do mesmo jeito. Mas na minha, por exemplo, eu vou à igreja
Na hora do sermão, a pessoa está olhando no celular. Quer dizer, então, Barney, que não sei se é o caso seu lá, mas eu já vi, eu fui convidado uma vez, eu vi lá. Então, que hoje em dia as pessoas estão usando o celular para ler a Bíblia. Tá bom. Tá. Você acha, me engana que eu gosto. A Bíblia e eles leem a me Bíblia. Engana que eu gosto. Os capítulos através. De cada 10, 11 não faz isso. Tô te falando. Não, produção. Produção concorda comigo? De cada 10, 11 não fazem isso. Então, olha, nós ficou que. Pode continuar. Eu acho que o grande problema da religião hoje é o seguinte: é que a maioria das pessoas não lê a Bíblia, elas se utilizam daquilo que o padre, que o pastor, que o condutor ali da celebração fala, e às vezes essa pessoa ela tem um posicionamento até diferente um pouquinho do que ela entende, mas ela assume aquilo e sai falando. Então eu acho que se cada um de nós melhor lesse a Bíblia, muito do que está acontecendo hoje no país não aconteceria. Não aconteceria, exatamente. Eu acredito nisso. Exatamente. Falta de amor com o ser humano. O principal do cristianismo é essa questão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é armai-vos uns aos outros como eu vos armei. Porque Jesus não armou ninguém. É o seguinte, doutor Carlos, o Darlan, que já passou a praquinha aqui de 20 minutos para a gente, já estamos... Vou perdoar ele. Deixa o senhor fazer suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez participar da programação, e acredito que o Brasil tem jeito. Basta que os nossos populares, a nossa população, estude um pouquinho, como foi colocado aqui, preste mais atenção e também aprenda a ler a Bíblia. Não fica seguindo as pessoas que acham que por entenderem, por ler a Bíblia, pode transmitir mensagens subliminares que, na verdade, não estão de acordo com os ensinamentos de Cristo. Eu só queria, para encerrar, desculpa, se eu repetisse aquela frase para o nosso telespectador. Do Ariano Suassuna. O Suassuna, para quem não conhece, é um poeta nordestino. Isso. Que tem assim, uma vasta obra, mas essa frase dele, que ele fala que a inteligência não mora, não caminha junto com o quê? Com fanatismo. E nós estamos vivendo um momento de extremo fanatismo. Por isso é que está faltando inteligência nas ações das pessoas hoje. Muito obrigada, doutor Carlos, pela sua presença aqui no Canal 14. Agradeço também a você, assinante da NET, e até a próxima.